Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de atendimento a contas-chave. O que são essas contas-chave? São grandes contas, grandes clientes em que todas as empresas de qualquer área gostariam de ter a oportunidade de, em algum momento, fornecer o seu portfólio para esse grande cliente e ainda permanecer em uma relação de parceria por muitos e muitos anos, desenvolvendo novas linhas de produto, desenvolvendo novas tecnologias e ainda aumentando o seu faturamento e aumentando a lucratividade também desta grande conta. Geralmente, contas-chave são clientes que recebem continuamente vários fornecedores tentando vender os seus produtos, trazendo propostas diferentes e atrativas para tentar ganhar a atenção e a confiança dessa grande conta. Então, você ter uma estrutura de um projeto muito bem definido, claro, né, com objetivos pontuais ali que sejam atrativos para esse grande cliente, vai ser um diferencial para você. E pela minha experiência de atender grandes contas, eu pontuei alguns tópicos que eu acredito que são importantíssimos de conter na sua proposta no momento de você dar a continuidade no projeto que você acabou de fechar com esse cliente. Então, aqui a gente vai falar da proposta a partir do momento que já foi fechado o acordo de negócios com essa grande conta, e agora a responsabilidade é sua e do seu time de desenvolver os projetos que irão garantir as entregas que foram prometidas durante o acordo com esse grande cliente e ainda você ter qualidade nas entregas, o que vai gerar muito valor para o seu cliente e certamente pode garantir uma parceria a longo prazo. Bom, chega de falar e vamos lá ver qual que seriam essas dicas para você atender essas grandes contas. Beleza, o fluxo estratégico, eu dividi ele em 5 principais benefícios de você organizar este plano de entregas, este plano de ação junto ao seu cliente-chave. O primeiro tópico importante de você considerar é a inclusão de, primeiro ponto, consolidar entregas. Como que você vai consolidar entregas? Basicamente, trazendo clareza na relação serviço versus entregas. Ou seja, no momento que foi fechado o acordo com esse cliente, é importante que exista um plano em que traga clareza, né, e que confirme o que foi acordado na reunião de fechamento com esse cliente. Então, aqui vão conter exatamente as informações de todos os produtos que serão entregues e todos os serviços que serão entregues. Tá? Aqui é muito importante haver uma relação do produto com o serviço. Por exemplo, se você vai fornecer aditivos para a fábrica de ração, tá? Esse é o produto que você vai fornecer. O serviço que você vai fornecer vai ser análises periódicas da qualidade de mistura, por exemplo. Você vai demandar um especialista na fábrica para verificar a qualidade de mistura em determinados pontos do processo de produção dessa ração, onde vai haver a mistura do aditivo que você está vendendo, que você está fornecendo para essa fábrica, tá? Esse é um exemplo. Além disso, é importante consolidar as entregas na forma de validar o alinhamento aos objetivos do negócio do cliente. Então, aqui, novamente, no momento de você fechar as entregas junto ao seu cliente, nessa primeira reunião, é importante trazer aqui quais são os objetivos ou reforçar os objetivos do cliente ao utilizar os seus produtos no negócio dele. Ele vai trazer para você: eu quero aumentar minha lucratividade, eu quero aumentar o volume de ração que eu vendo, eu quero lançar uma ração com mais tecnologia para ser mais competitivo no mercado. Estou dando um exemplo aqui de fábrica de ração, mas pode ser qualquer negócio, para vocês entenderem um pouquinho como que seria na prática você consolidar essas entregas. Aqui é um momento crucial do alinhamento com o cliente antes de dar sequência a qualquer um dos demais passos, porque se você não validar, não verificar junto ao cliente o que foi acordado na reunião de fechamento deste negócio, você pode começar a implementar ideias, implementar serviços que não estão alinhados ao objetivo do cliente e que não vai gerar valor para ele.
mas para você vai demandar energia, vai demandar foco, vai demandar pessoas e não vai trazer resultado nenhum, nem para o cliente e nem para você. E aí não vale a pena. Não tem como você mensurar aquilo que você está entregando e que não está alinhado ao negócio, aquilo que você não está validando com dados junto ao seu cliente, beleza? Por isso é muito importante você reforçar o alinhamento dos objetivos junto ao seu cliente neste momento. E além disso, identificar novas oportunidades. Aqui acontece muito. Nessa reunião que se consolidam as entregas, se verifica o que foi acordado, sempre surgem novas oportunidades. O cliente ele traz outras ideias, porque no momento em que ele fechou o negócio, ele estava com o pensamento e o foco naquele negócio. é, é, Diretamente, naquele objetivo diretamente. Mas nessa conversa aqui, que pode ser um pouco mais, né, informal, que não tem toda aquela pressão, aquela tensão de fechar um negócio, de negociação, o cliente está mais leve, você e o seu time também devem estar mais leves, mais tranquilos, afinal, vocês já fecharam o primeiro acordo com essa grande conta. Então, aqui é um momento da conversa de você fazer perguntas abertas e tentar buscar novas alternativas. Ah, beleza, então eu entendi que tem outras oportunidades de trabalhar nesse cliente neste momento que não foi o que foi acordado na reunião anterior. Eu já devo incluir essas novas oportunidades nesse plano? A minha recomendação é que não. A recomendação é que você deixe guardada essas novas oportunidades, que você pode até discutir com o cliente. Um próximo passo é a gente implementar essas novas ideias, essas novas oportunidades. Por quê? Porque agora é o momento de você mostrar o seu valor, de mostrar o seu serviço, a qualidade das suas entregas. Você ainda não teve a oportunidade de mostrar isso para o seu cliente, né? Então é importante que você primeiro comece a executar aquilo que já foi acordado, trazer muita qualidade nas entregas, gerar valor com o seu serviço, e aí o próximo passo é você começar a incrementar novas oportunidades. Tá? Essa é a melhor forma de você se manter numa grande conta, sem pressão, sem pressa, sem querer atropelar os processos, nada disso. É muito importante que você faça uma entrega por vez, se for o caso, mas cada entrega muito bem alinhada, com um passo a passo muito claro, nos detalhes aqui, do que será verificado, quais os resultados que vocês vão ter a cada passo, o que vai precisar, o que vai demandar de ferramentas, de pessoas para executar cada uma daquelas etapas. Então, aqui é um momento realmente de deixar redondinho todo o projeto que foi alinhado na reunião de fechamento, mas não nos detalhes. Foi alinhado de forma ampla. Aqui os detalhes são extremamente importantes. Beleza? E o segundo passo é você fazer parte da tomada de decisão estratégica deste cliente. Como que isso vai acontecer? Aqui é o ouro, eu diria, porque se você tem abertura em uma grande conta de participar de reuniões estratégicas, pode ter certeza que você ganhou a confiança desse cliente. É a partir daí que você começa a aprofundar essa parceria, você começa a gerar uma relação de confiança e uma aliança muito forte com este cliente, o que provavelmente no futuro vai dificultar a tomada de decisão desse cliente em não ser mais seu parceiro. Por quê? Porque aqui vai ter uma comunicação muito clara junto fornecedor e cliente para tomar essas decisões, antes mesmo de simplesmente o cliente chegar para você e falar, ó, não vamos mais comprar porque o seu preço não é mais competitivo. Não, nesse momento aqui o cliente vai querer discutir com você as oportunidades que ele tem no mercado, vai querer ouvir a sua estratégia também, tá bom? Então, na tomada de decisão estratégica, quais são as vantagens aqui? Você vai gerar dados de relevância nos processos. Então, aqui você já começou a implementar algumas estratégias do que foram acordadas junto a esse cliente. Você vai levantar dados. Esses dados são muito importantes que eles sejam compilados de uma forma muito clara, de uma forma muito que tenha um método muito específico. Aqui não pode ter erros, né? Os erros eles têm que ser o mínimo possível.
Então, antes de já começar a implementar uma metodologia para avaliar os dados, verifique todas as condições de coleta desses dados. Verifique quem são as pessoas que estarão envolvidas, quem serão os responsáveis por essa coleta desses dados durante este processo e desenvolva um passo a passo. Treine as pessoas, faça reuniões, sejam as pessoas do time do seu cliente ou ainda sejam os seus colaboradores. É importante aqui ter um alinhamento muito claro para que não ocorram erros no momento de coletar esses resultados e, no fim, o resultado que você apresentar para o seu cliente não ter tanta confiabilidade. Afinal, ele conhece muito bem o negócio dele e vai entender se algum resultado sair da média de uma forma muito rápida e de uma forma totalmente inesperada. Claro que o objetivo aqui é que você traga mais resultados para esse cliente, com certeza, mas baseado em dados que sejam reais, baseado numa coleta de informações verídicas no seu cliente, que tenha um processo claro para todos os lados. E além disso, você vai gerar relatórios para discussão e tomada de decisão. E aqui eu coloquei entre parênteses o ROI, que é o retorno sobre investimento. Nesse momento é muito interessante que você alinhe algumas reuniões estratégicas durante o período de implementação desse projeto junto a esse grande cliente, para que você tenha momentos de verificar e validar o que está sendo feito e também validar os resultados. Você precisa atualizar os decisores do seu cliente sobre o projeto que vocês estão implementando, sobre as novas estratégias que vocês alinharam. Então, aqui é importante você trazer já os resultados preliminares que vocês já têm da implementação daquela nova tecnologia. Por exemplo, a implementação de aditivos numa ração para vacas de alta produção, uma ração elite, por exemplo, tá? Então, durante esses 3 meses, será feita a avaliação tanto de aumento de volume de vendas dessa ração, quanto também o consumo pelos animais e a mistura, a qualidade de mistura na fábrica, se afetou, se melhorou, se não melhorou, se o aditivo, após todo o processo de pelletização, por exemplo, ele ainda está viável dentro da ração para ser fornecido para os animais, se os testes para avaliar toda a durabilidade, né, e a estabilidade desse aditivo num pellet de ração, por exemplo, ele aconteceu periodicamente como foi acordado. Então, aqui é importante você já trazer esse relatório, verificando, sempre comparando os resultados anteriores com o resultado atual. Outro ponto aqui, se houve uma reformulação dessas rações também, reduzir o custo nessa formulação, então, trazer esses dados para discutir junto com o seu cliente. Houve alteração no preço das matérias-primas, que pode ter afetado o resultado de forma positiva, negativa, se manteve. Então, nesses primeiros 3 meses, é importante você fazer um alinhamento e trazer os resultados preliminares, tá? Já apresente de forma muito aberta, muito clara, trazendo quais foram os benefícios, o que que deu certo até agora, o que que não deu e quais são os próximos passos a partir dessa reunião. O que que é importante aqui, né? Quando você chega numa reunião de tomada de decisão estratégica com os decisores da conta que você está responsável, vai haver um comprometimento mútuo dos resultados. Grandes clientes não fecham acordos com qualquer empresa, né? E também não vão fechar acordos que não tragam resultados que realmente importam para o seu negócio. Não vai ser só uma relação ali de amizade, de parceria, porque conhece aquele fornecedor, né? Porque o fornecedor trouxe um aditivo novo, trouxe um produto novo para o mercado. Vai ter todo um protocolo para se fazer essa avaliação desse produto. Vão ter várias pessoas, decisores do cliente, que realmente vão estar envolvidos ali em aprovar este projeto. Então, no momento que isso acontece e demanda tempo e energia do cliente e também sua e da sua equipe como fornecedor, existe um comprometimento mútuo aqui. E além disso, esse cliente, no momento em que você fechou esse acordo, ele vai se comprometer em abrir resultados para você que estejam diretamente relacionados às suas entregas, aos seus serviços, que vão afetar diretamente aqueles objetivos que foram estabelecidos na primeira reunião de alinhamento. Então, o cliente vai abrir os resultados para você de uma forma muito clara, porque ele quer realmente resultados,
E você também vai trazer os resultados que você coletou até então, porque você quer realmente contribuir com a melhoria dos resultados do seu cliente, tá? Então, aqui interessante é toda essa formalização de trazer e apresentar resultados preliminares e fazer essa discussão junto com o seu cliente, para que daqui para diante as tomadas de decisão elas estejam cada vez mais alinhadas e mais direcionadas para os objetivos que foram estabelecidos. O terceiro ponto é a previsibilidade. A previsibilidade aqui é o planejamento das entregas anuais. Então, aqui é uma recomendação minha, tá? Eu trabalhei muito dessa forma junto com grandes contas e funciona muito bem, porque todas as empresas têm a discussão do planejamento anual estratégico e ainda a renovação desse planejamento estratégico para o próximo ano. E vai existir um momento em que os decisores dessa conta, os stakeholders que vão estar diretamente relacionados ao seu negócio, ao portfólio de produtos que você fornece para esse cliente, eles irão sentar, irão avaliar os resultados dos fornecedores, irão tomar decisões estratégicas para o próximo ano, alinhadas aos objetivos e metas de crescimento, de desenvolvimento dessa empresa. Então, é importante que, no final de cada ano, se faça uma apresentação, uma compilação de todos os dados, de todos os resultados e se apresente para o cliente. Tá? E é importante já deixar esse alinhamento anual lá na primeira reunião com o cliente. Né? Então, aqui a gente já falou de dois momentos de formalização das entregas. O primeiro, trimestral, você começou a implementar um novo processo, implementou uma nova tecnologia no seu cliente, e a cada 3 meses você vai sentar para discutir os dados preliminares. E uma vez por ano, você também vai sentar para fazer um fechamento do projeto anual e traçar objetivos para o próximo ano. Se irão continuar na mesma estratégia, se precisa pontos de melhoria, se aquele projeto finalizou e agora pode dar um próximo passo, trazendo aquelas oportunidades que você levantou nas reuniões anteriores. Então, aqui é um momento importante. Formalizar a estratégia de entregas é extremamente importante. Você trabalha de uma forma muito executiva e profissional com grandes contas, que é o que eles esperam de você. O segundo ponto é o quê? Quando e qual será o benefício, né? Então, novamente, a previsibilidade é você definir o que você vai entregar, quais os serviços que serão entregues e quando serão entregues. Quais são os benefícios dessas entregas acontecerem? Esses grandes clientes, eles não querem fornecedores o tempo todo lá na sua fábrica, na sua fazenda, na sua indústria, no seu escritório, só para conversar com todo mundo, para coletar informações que não vão agregar no negócio. Eles querem que você chegue lá com uma estratégia para contribuir para o negócio dele. E a sua função aqui se você tem realmente essa abertura com esse cliente, é você identificar os pontos de oportunidades, os pontos de melhoria que esse cliente muitas vezes não está vendo. Mas você, na sua função e com seu foco específico em algum ponto, em algum pilar do negócio do seu cliente, você tem uma visão mais aguçada. Você vai conseguir enxergar melhor as oportunidades, você vai trazer essa visão para o seu cliente. É isso que ele espera, que você contribua com o negócio dele, trazendo oportunidades de crescimento e de melhoria que ele não consegue enxergar no dia a dia, em função das várias atividades que ele precisa focar, que ele precisa desenvolver. Então, aqui é importante você trazer os benefícios das suas entregas. Clareza nas tarefas para o time. Aqui é um ponto muito importante para o seu time como fornecedor e também para o time do cliente. E acontece muito das empresas conseguirem grandes contas e não tomarem esse cuidado de treinar o time do cliente e de treinar o seu time para essas entregas específicas, tá? Vamos lá. São grandes contas, são clientes em que você vai oferecer um serviço totalmente diferenciado, vai sair da sua rotina. Aqui as entregas são maiores, as entregas são mais complexas, vai demandar muito mais tempo e dedicação sua e do seu time nessas entregas. Você precisa gerar valor para o seu cliente. Então, a complexidade dessas entregas, ela é muito maior. E para isso, como gestor, você precisa entender que o time do seu cliente, o seu time, também precisam estar andando no mesmo caminho, precisam estar alinhados.
todo mundo no mesmo nível de conhecimento para poder dar a melhor entrega. Então, aqui é muito importante ter o treinamento do time do seu cliente. Traga as pessoas que estarão diretamente envolvidas nessas entregas. Converse, discuta, né? Mostre o passo a passo, mostre qual que é o plano, qual que vai ser o processo que será implementado, como que isso vai afetar a rotina deles, como que eles precisam se preparar daqui para frente para ajudar na coleta de dados, né, para dar um feedback se a implementação daquele projeto realmente está sendo eficiente, está atendendo às expectativas. E para o seu time, o time da empresa que está fornecendo esses produtos, é importante também fazer um treinamento, um momento de discussão, para que todos entendam que aqui as entregas são diferentes, que vai demandar uma postura e uma conduta profissional diferente do dia a dia, da rotina com outros clientes que não são tão complexos quanto contas-chave. E além disso, ainda dentro do pilar de previsibilidade, a definição de prazos e os responsáveis. Esse é um ponto crucial dentro desse pilar. Por quê? Porque se você não define prazos, fica muito solto, a estratégia fica solta, as pessoas não se comprometem, não tem aquele senso de criticidade para essas entregas. E lembrando que essas contas, geralmente você vai fechar acordos de um ano, de 6 meses, de um ano, depende muito da estratégia de cada cliente. Mas geralmente você vai fechar já um período. Quando você fecha um período de um ano, você precisa estabelecer os prazos para que cada uma das ações, cada uma das atividades, das entregas, elas aconteçam dentro daquele prazo esperado. Lembrando que você sempre vai ter atualização deste projeto a cada 3 meses com seu cliente e no final do ano, uma reunião de fechamento deste projeto. Se você não coloca prazo para cada uma das tarefas que precisam ser executadas, vai chegar nessas reuniões estratégicas e você não vai ter o que apresentar. Ou você vai apresentar dados soltos que não são consistentes, que vai ter aquele momento, assim, aquele vácuo, né, de questionar algo que você não tem controle, você não sabe quando vai ser executado, você não sabe por que não foi executado, né? Você não mitigou os erros que aconteceram no meio deste processo, porque não teve prazo, então não teve acompanhamento, não teve responsável. Aqui é importante definir os responsáveis. Então, definir prazo de início, de fim de cada uma das tarefas e ainda definir quem vai ser o responsável por executar essas tarefas. Seja o responsável do seu time, como fornecedor, seja o responsável do time do cliente também, por executar cada uma dessas tarefas. E nessas reuniões estratégicas, vocês vão atualizar essas ações e entender se elas estão andando no fluxo esperado, se elas estão ocorrendo da forma como foi desenhada, ou se você precisa mudar a estratégia. Se alguma das ações estão travadas porque precisou executar outra antes, que era mais urgente. Então, o que precisa ser feito aqui para dar andamento nessa ação? Ajudar algum colaborador que não está conseguindo executar alguma atividade sozinho, né? Ou alguma mudança que aconteceu no cliente, tanto de pessoas quanto de processos no meio do caminho, você precisa se adequar, se adaptar e aí mudar a estratégia. Então, aqui é muito importante que a pessoa responsável é aquela pessoa que vai estar mais atualizada sobre as suas tarefas. E você, como gestor deste projeto, você vai atualizar de acordo com o que as pessoas, os colaboradores envolvidos neste projeto vão te trazer de feedback. Não é um momento do gestor fazer microgerenciamentos, tá? Nesses grandes projetos complexos, você precisa estar de olho no todo, nos agendamentos, nas estratégias, se as entregas estão acontecendo, se elas estão acontecendo de acordo com o que foi acordado. Você, como gestor, precisa preparar as apresentações para aquelas reuniões estratégicas de resultado. Tá? E aí você vai se atualizar de cada uma dessas tarefas com o time responsável. Então é importante você demandar um responsável para cada tarefa envolvida neste projeto. O quarto pilar é a geração de valor. E esse pilar ele é muito importante para dar continuidade neste projeto para os próximos anos. Então, aqui eu coloquei um primeiro ponto que é a venda consultiva. Você já está fazendo uma venda consultiva, né? Nos 3 primeiros pilares. Você está participando da estratégia do cliente, você está fazendo uma entrega customizada,
que está de acordo com as dores, com os objetivos do seu cliente. Você já está trazendo pessoas da sua empresa, do seu time, que vão agregar aqui com informações, com serviços, com entrega de dados, com a compilação desses dados e trazendo resultados diferenciados. Você que está tendo uma proximidade com esse cliente para discutir com ele estratégias e reformular um novo projeto ou incrementar o projeto atual. Então, você está fazendo uma venda consultiva, você está agregando valor a esse cliente, você está ajudando ele a melhorar os resultados que ele precisa e que também vão trazer benefícios para o seu negócio. As entregas aqui, elas são executivas, são entregas mais profissionais, são entregas que elas já são previstas. Qualquer surpresa que vier no meio do caminho, você consegue olhar todo o processo e tomar tratativas o mais rápido possível para corrigir esses problemas. Então, você tem um alto nível de entrega porque você está indo no detalhe, você tem acesso às informações do cliente, você tem abertura com o time do seu cliente, então aqui você vai no detalhe. Você consegue trazer informações para o seu cliente que nem ele sabia que ele precisava daquela informação ou que ele precisava daquela melhoria, não estava no radar dele. Tá? Então, as entregas aqui, elas têm um alto nível de complexidade, você precisa corresponder com esse nível. Os produtos e serviços são customizados, na grande maioria, para clientes conta-chave, para essas grandes contas mais complexas. Certamente você vai customizar tanto os produtos quanto os serviços, para você atender exatamente a demanda daquele cliente. Novamente, para você trabalhar nos objetivos, nas dores, nas expectativas que aquele cliente espera de você. E vai valer a pena pelo volume de vendas, pelo faturamento que ele vai gerar e pela entrega também, o retorno que esse cliente vai gerar para você em dados, né, em resultados. Você vai estar muito mais próximo trabalhando com esse cliente, desenvolvendo novas tecnologias, o que é uma excelente oportunidade. Grandes contas, essas contas mais complexas, eles já trabalham com muita tecnologia. Então, aqui você vai agregar, mas o cliente vai agregar muito para você, para o seu time e para a empresa, para sua empresa também. E aqui tem uma relação de confiança sólida. A partir do momento que você cumpre todos esses passos, você ganha confiança do seu cliente, né? Ele sabe que pode confiar em você. Ele sabe que pode abrir as informações para você, que você está lá para agregar, não somente para coletar informações, né, para o seu próprio interesse. Não, você está lá para fazer um trabalho a quatro mãos, realmente, né? Existe uma relação ganha-ganha. Os dois lados aqui estão ganhando com essa negociação. Então, essa confiança aqui, ela se solidifica cada vez mais. E o último pilar são processos padronizados. E aqui eu vou sair um pouquinho, que estou bem em cima. Bom, o que são esses processos padronizados? Primeiro ponto, você vai ganhar com uma metodologia que é padrão e replicável. Você tem uma estrutura, né, nesses 5 pilares, bastante robusta de entregas de alto valor para o seu cliente ponta-chave. Você pode utilizar o escopo deste projeto para outros clientes, que também se tornará atrativo. Você já validou com um grande cliente, certamente o perfil das demais contas também serão neste mesmo nível de complexidade. E esse projeto que você estruturou com o seu primeiro cliente, conta-chave, ele vai servir para outros. Pode ter certeza, se ele deu certo para um cliente, ele vai dar certo para os demais clientes também. Claro que você vai precisar customizar de acordo com a demanda de cada cliente, com o tamanho de cada cliente. Então, que você vai ter pontos que você vai precisar customizar, mas o escopo, o esqueleto da proposta e das entregas vai ser o mesmo. Pode ter certeza disso e vai dar muito certo se você seguir um plano. Então, aqui é importante para você já facilitar o seu trabalho em abrir outras grandes contas complexas, porque vai demandar muito tempo, muita dedicação sua e do seu time nas estratégias e nas entregas dessa conta. Pode ter certeza disso, mas vale muito a pena. O segundo ponto desse pilar de processos padronizados é a clareza, é a comunicação assertiva e é o foco para todos os envolvidos. Já falei um pouquinho de cada uma desses pontos aqui nos pilares anteriores, né? Quando você tem processos claros e definidos,
você vai trazer um direcionamento que vai ir diretamente ao objetivo que você e seu cliente esperam. Não há dúvidas disso. E como eu comentei, se ocorre algum problema, alguma falha no processo, você consegue parar, retornar aos processos anteriores e identificar aonde que está a falha, para poder tomar uma iniciativa e melhorar esse processo. Quando você não tem um processo definido, quando você não tem um passo a passo, nos mínimos detalhes do que será executado, do que você está entregando, você não consegue mitigar os erros. Você fica dando tiro no escuro. Toda forma você fica tentando encontrar onde está o erro e cada vez errar mais. E assim você consegue dar um passo certo. E é isso que a gente espera, e é isso que um grande cliente, uma conta-chave, espera de um bom fornecedor. E além disso, vai ser fácil para mitigar e corrigir as falhas, né, que eu acabei de comentar. Então, tornar um processo claro vai facilitar tanto o entendimento do seu time quanto o entendimento do time do cliente. O momento que você apresentar os resultados vai ficar muito claro para o seu cliente o seu valor. Certamente você vai permanecer por muito tempo suportando essa conta. Te traz uma confiança, te traz credibilidade, traz profissionalismo nas entregas. Esses 5 pilares são benefícios estratégicos que você precisa compor o seu plano de ação, o seu plano de entregas no atendimento de contas-chave. Pode ter certeza que você vai ter sucesso nesse negócio implementando esses 5 pilares na sua proposta. Bom, esse vídeo eram essas as informações. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, que eu vou ter o prazer de te responder, ou de trazer um outro vídeo explicando mais a fundo algum ponto que não ficou claro para você. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, curte ele, aciona o sininho de notificações para acompanhar as atualizações aqui do canal. Obrigada e até o próximo vídeo.